O torcedor corintiano ainda está tentando juntar os pedaços do que viu em campo nesse último jogo? E com razão. O Dorival optou por poupar praticamente todo o time titular contra o Fortaleza, mas a tal preservação virou um desgaste ainda maior. Porque uma coisa é o jogador entrar e atuar desde o começo, pegar o ritmo do jogo, construir o resultado e depois sair. Outra bem diferente é colocar os titulares no segundo tempo e esperar que resolvam tudo correndo atrás do prejuízo. E o mais curioso, ele argumentou que 45 minutos é menos desgastante do que jogar 70. Só que não foram 45. O segundo tempo teve 53 minutos. E o mais importante foram 53 minutos de pressão, correria, adrenalina alta, tentando virar um jogo complicado contra um time fechado que abriu o placar cedo e depois estacionou o ônibus lá atrás. O Fortaleza veio para se defender, sabia que o Corinthians viria com um time completamente reserva e se aproveitou disso. Marcou um gol cedo e aí fez o que se espera de um time na situação deles, se retraiu, se fechou, cozinhou o jogo. E o Corinthians foi obrigado a gastar as peças mais importantes, correndo atrás de um empate em vez de gerenciar uma vantagem. Era muito mais simples ter entrado com força máxima, desde o começo tentar matar o jogo cedo, e depois sim pensar em dosar a carga física. Mas não. O plano foi o oposto, poupar primeiro, se complicar, e aí ter que colocar os caras para correr dobrado. Não adianta maquiar. O time reserva do Corinthians é muito fraco. A diferença entre o titular e o reserva é talvez a maior de todo o futebol brasileiro. O time titular, quando está encaixado, é competitivo, tem qualidade técnica e pode brigar até por vaga na Libertadores. Mas os reservas, se colocarem para disputar uma Série B, sofrem. São limitados, sem criatividade, sem punch ofensivo. O que se viu no primeiro tempo contra o Fortaleza foi um Corinthians apático e inofensivo, que só esboçou uma reação depois que começou a entrar a cavalaria no segundo tempo. Dorival, que sempre foi um técnico cuidadoso e estratégico, parece ter subestimado o cenário. Alegou que a decisão era para preservar os titulares pensando no jogo da Copa do Brasil, mas a escolha acabou prejudicando os dois lados. Os jogadores acabaram entrando no mesmo jogo sob uma pressão enorme e não conseguiram a virada. Se tivesse começado com os melhores, era possível encaminhar uma vitória, respirar e tirar os caras com meia hora de segundo tempo. Mas não! Agora fica esse empate com gosto de derrota, mais pontos desperdiçados em casa e o acúmulo de partidas sem vencer no Brasileirão. É evidente que o calendário do futebol brasileiro é cruel. É viagem jogo atrás de jogo, pouco tempo para treinar, muito menos para recuperar fisicamente. Mas vamos combinar, esse jogo era em São Paulo, sem deslocamento, sem desgaste de aeroporto, sem voo fretado ou logística complicada. O jogo contra o Palmeiras foi em São Paulo. O jogo contra o Fortaleza também foi em São Paulo. E o próximo jogo de novo será em São Paulo. Então esse argumento da logística, pelo menos nesse contexto, não se sustenta. E mais 2 semanas atrás, esses mesmos jogadores estavam em férias. Voltaram, fizeram a pré-temporada curta e já estavam de volta ao ritmo. Não dá para usar sempre o cansaço como justificativa. Tem algumas escolhas que realmente não fazem sentido. Por exemplo, a lateral direita do Corinthians. A situação é tão crítica que em certos momentos parece que era melhor nem colocar ninguém por ali? Sério? Jogar com 10 talvez fosse mais eficiente do que improvisar mais uma vez e colocar alguém fora de posição. O Mateuzinho, que foi contratado a peso de ouro, estava em condições físicas. Jogou no segundo tempo. Se ele pôde atuar mais de 50 minutos correndo atrás do resultado porque não pôde começar jogando, isso não fecha. Não tem lógica. E não é só sobre esse jogo, é sobre o acúmulo de decisões parecidas que tem custado pontos preciosos ao Corinthians no campeonato brasileiro. Já são 9 jogos em casa e só 4 vitórias. A arena, que sempre foi um diferencial, está deixando de ser um fator positivo. E quando se tem um elenco tão curto, desperdiçar pontos dessa maneira é arriscado. Pode custar caro lá na frente, ainda mais se o time for eliminado da Copa do Brasil e tiver que voltar todas as fichas para o Brasileirão. Aí não dá para olhar para trás e lamentar, esses pontos estão sendo deixados no caminho agora em decisões como a desse domingo. O curioso é que a torcida percebe tudo isso. Ao fim do jogo, a arquibancada não explodiu em vaias, mas deixou um recado claro. É quarta-feira.
O torcedor sabe que o time titular é bom, sabe que a chance de classificação na Copa do Brasil existe, mas também percebe que o elenco é raso, desequilibrado. O Corinthians não tem peças de reposição à altura, e quando se olha para o banco, o desespero é inevitável. São jogadores que não impõem respeito, que entram em campo e parecem perdidos, que não conseguem manter o padrão de jogo. Mesmo assim, há méritos. A entrada do Angileri foi uma das poucas boas notícias. Foi participativo, chegou bem no ataque, colocou bola na trave, obrigou o goleiro adversário a trabalhar. Carrillo, quando entrou, foi decisivo. Marcou o gol do empate e mostrou mais uma vez que se entrar descansado pode render. Mas é pouco, muito pouco para quem quer disputar competições grandes. O Corinthians precisa reforçar. Precisa dar opções ao treinador. Não dá para seguir contando apenas com os mesmos 11 e esperando que aguentem toda a temporada no sacrifício. E aí vem o dilema. Se usa os titulares contra o Fortaleza e perde o gás contra o Palmeiras, vai ouvir críticas. Se poupa no domingo e é eliminado na quarta, também vai ser questionado. Mas o ponto é que nesse caso específico não fazia sentido poupar todo mundo. Não era uma viagem longa, não era um adversário perigoso, era uma oportunidade clara de somar 3 pontos. Era o jogo ideal para matar cedo e gerenciar o esforço depois. Mas virou o contrário, virou um jogo de sofrimento, pressão e resultado. Amargo. E vamos deixar claro, não se trata de pedir a cabeça do Dorival. Ainda. Ele tem crédito, é experiente e já mostrou competência. Mas a sequência de decisões questionáveis está começando a pesar. Se o time cair para o Palmeiras na quarta, depois de já ter vencido o jogo de ida à pressão, vai explodir. E aí não adianta mais segurar, porque o torcedor entende o que está em jogo. O Corinthians está ficando sem margem de erro. E cada ponto perdido pode custar muito mais lá na frente. É claro que futebol não é ciência exata. E que o técnico sempre tem informações que o torcedor não tem. Tem os números, as cargas físicas, os relatórios dos fisiologistas, mas tem coisa que não precisa de gráfico para entender. Jogar 50 minutos correndo contra o relógio é mais desgastante do que entrar com o jogo controlado, e isso se provou em campo. O Corinthians só empatou porque colocou os titulares, mas empatou. E o Fortaleza, que não ganhava de ninguém, saiu da arena com um ponto precioso. Fica a sensação de que o time perdeu mais do que ganhou com essa estratégia. E agora, mais do que nunca, o jogo de quarta virou uma decisão. Se o Corinthians passar, tudo isso vira passado. Mas se cair, essa conta vai voltar? Vai pesar. Porque o torcedor não esquece. O torcedor viu que dava para ganhar. E viu também que o time reserva não está à altura do clube. Fica a lição. E talvez também a última chance de Dorival provar que ainda tem o controle do elenco e do momento. A expectativa da torcida, a pressão da mídia, a instabilidade do futebol brasileiro e as dificuldades históricas que uma equipe grande enfrenta para montar um elenco competitivo diante das limitações financeiras e logísticas. O Corinthians não é um time qualquer. Não é um clube que pode se dar ao luxo de errar em escala tão grande, sem sofrer consequências diretas na tabela. O torcedor tem fome de conquistas, quer ver o time brigando por títulos, quer sentir orgulho em cada jogo, especialmente na sua casa, a Arena Corinthians palco, que deveria ser um verdadeiro caldeirão, onde os adversários se intimidam antes mesmo de entrar em campo. O problema é que essa fome não está sendo saciada. O time oscilou muito na temporada, os resultados não aparecem como esperado e os tropeços recentes só aumentam a ansiedade da torcida. Mesmo com uma boa base montada no ano passado com jogadores que mostraram qualidade e garra, a manutenção do elenco não foi capaz de garantir uma regularidade que a equipe precise para brigar de fato pelas competições. Em um campeonato tão longo como o Brasileirão, a regularidade é a palavra-chave e o Corinthians vem sofrendo para conseguir isso. Além disso, o futebol mudou. A velocidade dos jogos aumentou, a exigência física é brutal e o menor erro pode custar um ponto ou uma derrota. Os times da parte de baixo da tabela não estão mais apenas esperando o erro dos grandes para buscar um empate. Eles são competitivos, táticos, disciplinados. O Fortaleza, por exemplo, não venceu o Corinthians na Arena por acaso. Fez um gol cedo? Sim, mas não foi apenas sorte. A equipe estava muito bem montada, sabendo o momento certo para pressionar o momento certo, para recuar, para explorar as falhas da defesa corintiana, que nas últimas partidas tem sido uma das maiores vulnerabilidades do time.
E isso não é só culpa dos zagueiros ou do goleiro, é um problema coletivo de marcação, posicionamento e principalmente falta de entrosamento. Dorival, que é um técnico reconhecido por sua capacidade de organização defensiva, está enfrentando um desafio ainda maior porque seu elenco não dá respaldo. Não há consistência na defesa, os laterais são inconsistentes e o meio-campo não protege a linha de defesa como deveria. É por isso que mesmo quando o time tenta propor o jogo, ele sofre muitos contra-ataques e falhas de cobertura. Essa fragilidade abre espaço para os adversários aproveitarem e conquistarem resultados que até pouco tempo atrás pareciam improváveis. Outro ponto que merece atenção é a falta de peças de reposição que possam de fato mudar o ritmo da partida. Os reservas do Corinthians, como já mencionado, têm pouca qualidade técnica, falta de experiência e muitas vezes parecem não estar preparados psicologicamente para a pressão de atuar por um clube tão grande. Isso se torna um problema ainda maior em um calendário tão apertado, onde as lesões e o cansaço aparecem com frequência. Dorival tem poucas alternativas para rodar o elenco sem perder qualidade, e isso acaba se refletindo diretamente nos resultados. A diretoria, por sua vez, também tem responsabilidade nessa questão. A montagem do elenco passou por erros de planejamento e escolhas equivocadas. Algumas contratações não renderam o esperado e alguns jogadores que poderiam ser importantes para o time ficaram de fora ou foram negociados sem reposição adequada. O futebol brasileiro vive um momento financeiro delicado, mas um clube do tamanho do Corinthians precisa de uma gestão mais estratégica que saiba identificar talentos no mercado e principalmente valorize a base, promovendo jovens que possam crescer, junto com o time agregando não só qualidade técnica, mas também espírito de luta e identificação com a camisa. Não dá para falar do momento do Corinthians sem lembrar da influência da torcida. O apoio e a pressão da fiel torcida são um dos grandes diferenciais do clube. A arena, quando cheia, transforma o ambiente e eleva o nível dos jogadores. No entanto, quando o time oscila e não corresponde às expectativas, o mesmo torcedor que empurra também cobra vaiando, mostrando sua insatisfação. Isso é saudável porque mantém o time sempre alerta, mas também cria uma tensão que pode ser nociva se não for bem administrada. O técnico e os líderes do elenco precisam ser capazes de equilibrar esse clima, canalizando a energia positiva e evitando que a pressão se transforme em um peso que afete o desempenho dentro de campo. Dentro do próprio vestiário, a liderança e o ambiente são pontos que podem estar influenciando o rendimento do time. Jogadores experientes têm o papel de segurar a barra nos momentos difíceis, orientar os mais jovens e criar uma atmosfera de confiança e comprometimento. Se isso não acontece, o time perde o foco, se desorganiza e perde a capacidade de reagir. Muitas vezes, a fragilidade psicológica é tão decisiva quanto a qualidade técnica para definir uma partida, ou até uma temporada inteira. Na parte técnica, Dorival precisa ser mais assertivo na hora de escalar o time. Suas decisões de poupar jogadores importantes em jogos teoricamente mais fáceis têm sido questionadas não só pela torcida, mas também por especialistas e ex-jogadores. A ideia de preservar atletas para competições paralelas é válida, mas deve ser aplicada com critério, levando em conta o contexto, o adversário, a importância do jogo e as condições do elenco. E o que se viu no último jogo contra o Fortaleza foi uma dose excessiva de conservadorismo que acabou se revertendo em desgaste e perda de pontos. Além disso, o treinador precisa ajustar a forma como o time atua taticamente. O Corinthians mostrou muitas dificuldades para criar jogadas para infiltrar na defesa adversária e para manter a posse de bola em momentos decisivos. O meio-campo tem que ser o motor do time, o setor que organiza e dita o ritmo. Quando essa engrenagem falha, o ataque fica isolado, a defesa exposta e o time vira presa fácil para adversários que sabem explorar essas fragilidades. Um exemplo claro disso foi o gol sofrido contra o Fortaleza, uma falha coletiva com marcação, frouxa, posicionamento inadequado e falta de cobertura, que resultou em um gol logo no início da partida, desequilibrando todo o planejamento inicial do Corinthians. Depois disso, o time ficou pressionado, correndo atrás do resultado, cometendo erros e sem conseguir imprimir seu ritmo habitual.
Outro aspecto importante a ser analisado é a condição física dos jogadores. O elenco do Corinthians vem apresentando sinais claros de desgaste em vários jogos, com muitos atletas visivelmente cansados, lentos nas trocas de passes e pouco explosivos nos momentos decisivos. A falta de um trabalho físico mais específico, aliado ao calendário apertado, tem prejudicado o desempenho do time em vários momentos da temporada. O departamento médico também precisa ser eficiente para recuperar os atletas o mais rápido possível e evitar lesões que possam agravar ainda mais a situação do elenco. A fisiologia esportiva tem um papel fundamental para que o time possa suportar a carga das competições e manter um nível técnico elevado ao longo dos meses. Falando sobre a parte emocional, o momento delicado em que o Corinthians se encontra exige um equilíbrio psicológico dos jogadores. A pressão por resultados, as cobranças da imprensa e da torcida, as críticas nas redes sociais, tudo isso interfere no rendimento dentro de campo. Jogadores mais experientes sabem lidar melhor com essas situações, mas os mais jovens podem se sentir acuados e perder confiança. Por isso, o trabalho de psicólogos esportivos técnicos e líderes do grupo é fundamental para manter o foco, a motivação e o comprometimento. Um elenco unido com objetivo comum claro é capaz de superar momentos difíceis e buscar as vitórias que parecem escapar. A confiança do torcedor também é um fator determinante. Quando a equipe mostra atitude e entrega, mesmo que não vença, o apoio é maior, o ambiente se torna mais leve e o time sente isso em campo. Mas quando o time parece desorganizado, perdido e sem reação, a frustração toma conta, a pressão aumenta. E o ciclo negativo se instaura. O Corinthians precisa urgentemente resgatar essa confiança, construir um padrão de jogo consistente e voltar a ganhar dentro de casa, onde a vitória é obrigação. Cada ponto perdido em casa pesa muito mais do que fora, especialmente em um campeonato tão equilibrado. Por fim, é importante destacar que o futebol é dinâmico e imprevisível. Uma sequência de resultados positivos pode mudar o cenário da temporada, elevar o moral do time e reacender a esperança da torcida. Portanto, apesar das dificuldades e dos erros cometidos até aqui, ainda há tempo para corrigir o caminho, ajustar o elenco, a tática e a mentalidade para que o Corinthians possa finalmente voltar a ser protagonista. O trabalho não será fácil. Requer união entre diretoria, comissão técnica, jogadores e torcida. Requer paciência, sim, mas também exigência e cobrança. O clube precisa caminhar junto, respeitando sua história, seu peso e a responsabilidade de representar milhões de apaixonados pelo futebol. É nesse cenário complexo que o Corinthians deve encontrar forças para superar suas dificuldades e reencontrar o caminho das vitórias, porque o tempo não espera e cada decisão daqui para frente será decisiva para o futuro imediato do clube. A torcida está pronta para apoiar, mas quer ver o time honrar a camisa, jogar com raça, competência e principalmente conquistar resultados que tragam orgulho e alegria para todos que amam o Corinthians. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians continuando. A notícia que abalou os bastidores do futebol brasileiro nas últimas horas foi a surpreendente confirmação do Superior Tribunal de Justiça Desportiva STJD sobre o cancelamento da partida entre Botafogo e Corinthians. Sem uma explicação oficial detalhada até o momento, o anúncio abriu espaço para uma série de teorias, suposições e conversas acaloradas entre torcedores, jornalistas e especialistas. O silêncio das diretorias dos dois clubes só aumentou o mistério e acendeu uma fogueira de rumores que tomaram conta das redes sociais e dos programas esportivos. Há quem diga que o cancelamento tenha motivações que vão muito além de questões logísticas ou climáticas, levantando dúvidas sobre possíveis irregularidades, decisões políticas ou até articulações internas envolvendo o tribunal e as diretorias. Fontes próximas ao STJD falam em questões sensíveis, enquanto outras já apontam para disputas nos bastidores que podem ter provocado o impasse. O fato é que até agora nenhuma justificativa oficial conseguiu acalmar a
curiosidade do público alimentando ainda mais as especulações sobre o que realmente motivou a surpreendente decisão. Seria apenas um problema pontual ou o início de algo muito maior nos bastidores do futebol nacional? O clima nos bastidores do Botafogo e do Corinthians é de absoluto silêncio e cautela. A cúpula alvinegra de General Severiano adotou postura discreta e limitou-se a dizer que está aguardando os desdobramentos, enquanto dirigentes corintianos mantiveram a mesma linha de contenção, evitando dar declarações públicas mais contundentes. No entanto, fontes internas indicam que há desconforto entre os dois clubes com o envolvimento do STJD em decisões que afetam diretamente o planejamento esportivo e comercial das equipes. Há quem veja nesse cancelamento uma manobra articulada por bastidores que estão longe dos holofotes, com objetivos que ultrapassam os interesses imediatos da partida em si. Nas redes sociais, torcedores cogitam desde interferência de patrocinadores até pressão de agentes ligados a federações estaduais. A ausência de informações claras apenas fortalece esse cenário especulativo. Nos corredores dos clubes, comenta-se que o cancelamento pode ter sido uma medida preventiva para evitar um escândalo maior que estaria prestes a estourar, envolvendo jogadores, dirigentes e até representantes do tribunal. Ninguém confirma, mas ninguém nega. O burburinho é grande e enquanto o silêncio impera nas falas oficiais, as conversas paralelas ganham força e alimentam uma teia de teorias cada vez mais complexas. Alguns analistas de imprensa esportiva já começam a traçar paralelos entre o episódio atual e outras decisões polêmicas do STJD em anos anteriores, relembrando momentos em que partidas foram adiadas ou canceladas por motivos que mais tarde se mostraram parte de embates políticos internos. Há quem enxergue nesse cancelamento uma disputa velada de poder dentro das estruturas do futebol brasileiro, onde tribunais, clubes, federações e até patrocinadores travam batalhas silenciosas por influência e protagonismo. O fato de o cancelamento ter sido anunciado de maneira tão repentina, sem um comunicado técnico detalhado, reforça a tese de que há algo além do que está sendo mostrado ao público. Jornalistas de bastidores relatam que a reunião que precedeu a decisão foi marcada por tensão e troca de acusações entre representantes dos clubes e do tribunal, sugerindo que o clima nos bastidores está longe da estabilidade. Fontes próximas à CBF evitam comentar, mas deixam no ar a possibilidade de que outras partidas possam passar por situações semelhantes nas próximas semanas. A sensação é de que o caso Botafogo e Corinthians pode ser apenas a ponta do iceberg de um movimento mais profundo que pode mudar os rumos da temporada. Enquanto isso, no ambiente dos jogadores e comissões técnicas, a incerteza gerada pelo cancelamento tem provocado desconforto e desconfiança, não apenas pelo prejuízo ao calendário e à preparação dos times, mas pela falta de clareza sobre os motivos reais por trás da decisão. Atletas ouvidos reservadamente mencionam que souberam da decisão por terceiros e não foram informados diretamente pelas direções dos clubes, o que acentua o clima de insegurança nos elencos. Preparadores físicos, fisiologistas e técnicos tentam remanejar os treinamentos, mas o impacto psicológico de um cancelamento misterioso afeta a concentração e o foco de todos os envolvidos. Muitos jogadores começam a se questionar se há algo nos bastidores que eles desconhecem, e isso tem gerado especulações até mesmo dentro dos vestiários. Circulam rumores de que a partida poderia ser palco de protestos planejados por torcidas organizadas ou até mesmo de revelações bombásticas que seriam feitas no campo em frente às câmeras. Ninguém confirma, ninguém desmente. Mas o ambiente de desconfiança cresce a cada hora, alimentado pela ausência de respostas claras e pela proliferação de teorias que ganham força nos bastidores da bola. O cenário atual exige cautela, mas a verdade é que o cancelamento da partida entre Botafogo e Corinthians pode representar algo muito mais profundo do que uma simples decisão técnica. Há quem defenda a necessidade urgente de maior transparência por parte do STJD e dos clubes envolvidos para evitar que rumores e desinformações tomem conta do noticiário e contaminem o ambiente do futebol brasileiro.
O caso já mobiliza advogados esportivos, analistas políticos e até parlamentares ligados ao esporte, que demonstram preocupação com a possível instrumentalização do tribunal para fins que extrapolam o campo esportivo. A imprensa, por sua vez, segue tentando furar o bloqueio de informações, enquanto os torcedores exigem explicações convincentes e cobram ações das diretorias. Se há algo sendo encoberto, como insinuam alguns setores da mídia alternativa, cedo ou tarde a verdade virá à tona. E se for apenas uma decisão pontual, falta habilidade de comunicação por parte dos envolvidos? O que se sabe por hora é que a bomba caiu sem aviso e pegou a todos de surpresa. A partir daqui, o que vier será acompanhado com lupa, porque a desconfiança já está plantada. E como se sabe no futebol brasileiro, onde há fumaça, muitas vezes há fogo. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!